O que nós precisamos nessa noite é aprender a ouvir essa voz. Me lembro que quando eu me converti, eu achei que Deus ia falar comigo, Fernando, com uma vozona, Renan. Mas sabe qual voz que Deus fala com você? A voz do seu íntimo. Uma voz suave que fala conosco. E toda vez que Deus fala com o homem, é porque Ele quer revelar um plano, um projeto. Nós precisamos aprender a ouvir a voz de Deus, irmãos. Há muitas vozes por aí, há muitas vozes na internet, há muitas vozes na sua mente. Tem hora que nós não conseguimos discernir o que Deus está falando conosco. Mas Abraão nos ensina que para ouvir a Deus, nós precisamos, Paula, ouvir a Deus pela voz da fé, com as circunstâncias. Ei, Deus fala quando a porta não abre, Deus fala quando a porta fecha, Deus fala quando não te entende, Deus fala quando você não consegue. O que nós precisamos nessa noite é aprender a ouvir essa voz. Me lembro que quando eu me converti, eu achei que Deus ia falar comigo, Fernando, com uma vozona, Renan. Mas sabe qual voz que Deus fala com você? A voz do seu íntimo. Uma voz suave que fala conosco. E toda vez que Deus fala com o homem, é porque Ele quer revelar um plano, um projeto. Nós precisamos aprender a ouvir a voz de Deus, irmãos. Há muitas vozes por aí, há muitas vozes na internet, há muitas vozes na sua mente. Tem hora que nós não conseguimos discernir o que Deus está falando conosco. Mas Abraão nos ensina que para ouvir a Deus, nós precisamos, Paula, ouvir a Deus pela voz da fé, com as circunstâncias. Ei, Deus fala quando a porta não abre, Deus fala quando a porta fecha, Deus fala quando não te entende, Deus fala quando você não consegue.